Shabbat Shalom, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Como vai? Mais um Shabbat abençoado na presença do nosso Pai Eterno. E, como sempre, né? Como sempre digo, eu estou aqui com meu irmão Avner para nos abençoar com a sua presença e nos trazer o estudo da Paraxá desta semana. O estudo da Paraxá desta semana é a Paraxá Asharei-Mot, depois da morte, que é a 29ª Paraxá do ciclo anual das 54 Parashot, e a sexta do livro Vaikra. Mas eu queria dar um Shabbat Shalom com meu irmão. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Tá tudo bem, meu querido. Shalom, Shabbat a todos, né? Realmente, esse momento agora sempre é muito agradável, né? Porque a gente vai tratar de coisas do eterno, das coisas que nos saltam pela sua percepção, né? Em relação a nos designar essa percepção, né? Então, bendito seja ele, espero que seja bem proveitoso agora, esse momento, né? Amém, amém, amém. Bom, amado, eu quero que você aproveite sua fala e iniciemos já o estudo com uma oração, né? Como sempre fazemos, e finalizamos com uma oração também de agradecimento. Então, você pode nos dirigir uma oração? Amém. Muito importante, né? Para que o Eterno nos guie de maneira singular neste momento e atinja os corações. Né? Bendito sejas tu, Yahweh, nosso Elohim, que tem nos guiado, tem nos possibilitado de estarmos aqui na tua presença, para desenvolvermos a percepção do entendimento de uma porção que é grandiosa, tem muitos elementos, mas nós queremos compartilhar com os nossos irmãos aquilo que tu tens compartilhado o nosso entendimento. Que tu abençoe, nos dirija, nos guarde, que tu possas entrar nos corações naquilo que é devido a cada um deles. Nós choramos assim e te pedimos em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Amém, amém. Bom, meu amado, essa paraxá é muito interessante, né? Ela é uma sequência e ela está contida. Deixa eu projetar aqui para a gente. Opa, voltou. Perfeito. Vamos lá. Ela é compreendida no livro de Vaikra, capítulo 16, verso 1, ao capítulo 18, verso 30. Né? Na parte de profetas, ela é referendada no livro de Amós, capítulo 9, de 7 a 15, e Ezequiel 22, 1 a 16, nos escritos Netzarim, no livro de Lucas, né? Capítulo 2, todos os versículos de 1 a 52. E deixo o meu amado muito à vontade para traçar suas considerações iniciais e nós iniciarmos esse abençoado estudo. Amém, meu querido. Bom, essa porção que está disponibilizada para a nossa semana, foi disponibilizada essa semana para o nosso entendimento, para a nossa avaliação, nosso exercício de entendimento sobre as questões do Eterno, né? A porção, digamos assim, para o aprendizado da semana. Ele estabelece uma conexão de retorno, né? De retorno com aquele momento que houve uma conduta errônea, né? Não permitida diante do altar, né? Em que os filhos de Aharon colocaram brasas nos seus incensários e colocaram incenso, né? Para queimar diante do Eterno. Lembrando que esse momento foi um momento após aquela santificação, né? Aquela consagração, né, que se deu após aqueles 7 dias lá, né, em que os sacerdotes foram separados para o evento mexicano, né, Aharon como sumo sacerdote e os seus filhos, né, todos aqueles que cuidariam. Então, Moshe fez aquele trabalho ali com eles, e aí, então, foi no final desse episódio, então, foi levado uma oferta que foi queimada pelo Eterno, que consumiu tudo, né, aquele momento, digamos assim, de consolidação da separação dos levitas para aquele serviço no mexicano. Né? E aí, logo após esse episódio, os filhos, né, Nadab e Abiú, vão lá e colocam esse incenso e vão ofertar esse incenso diante do Eterno, e diz a Escritura que saiu um fogo, né, e os consumiu.
E aí há uma menção textual que o Eterno diz que ele tem que ser santificado perante o povo, ele tem que ser separado entre aqueles, inclusive, que foram separados para desenvolver esse serviço. Isso nos arremete a uma questão muito importante nessas bases, nessa linha base de entendimento dessa relação com o Eterno, né? Está muito clarificado e as pessoas elas acham que estes episódios, que essa construção que o Eterno fez para com o seu povo, no sentido do senso dessa manifestação, daquilo que ele desenvolveria, né, junto ao povo, né, que estava naquele momento lá no deserto, de que todos esses momentos, de que toda essa faceta, digamos assim, dessa interlocução com o Eterno, ela é feita, ou foi feita só lá naquele momento, né? Que o Eterno não é singular nos seus atos, né? Que ele continua agindo aquela forma com que ele agia já não se procede mais, ou aquilo foi muito por um momento específico. E eu não vejo dessa maneira, né? Eu acredito que o Eterno, como a própria Escritura diz, né, que ele não muda. Ele não muda. Se nós entendermos isso, nós vamos compreender muitas coisas pelas quais hoje estão fazendo com que nossas vistas estejam turvas em relação a esta relação com ele. É evidente que o procedimento, as questões ligadas ao templo, aqueles procedimentos de serviços, eles estão todos alterados hoje, né? Estão todos encapsulados num novo modelo, né? Ou numa nova aliança, dentro de um perfil de uma nova aliança. No entanto, o background permanece. Ou seja, eu até diria a todos vocês que ele se exacerbou, porque agora nós estamos tratando de coisas que estão num nível muito espiritual, né? E em que nós temos o nosso Mashiach, né? E representa agora a figura desse Kohen Hagadol. Bom, então a porção dessa semana volta para este processo, né? Relembrando este momento e dizendo, então, nós temos basicamente 3 capítulos, né? Capítulo 16, capítulo 17 e 18 de Levítico, e ele começa exatamente dizendo, né, sobre este contexto. Olha, depois da morte, né? Então, depois daquele momento que ocorreu a morte dos filhos de Aharon, vem uma designação, né? Uma designação para Aharon em relação ao exercício de uma função específica dentro do Mishkan. Então, só para ratificar aquilo que eu estava falando, eu entendo que o Eterno estabelece regras muito claras, exige determinados comportamentos, e isso nós não podemos dizer que isso está preso no passado. Pelo contrário, isso só serve de exemplo de nos mostrar como o Eterno trata as suas coisas e como ele deseja que nós nos identifiquemos com isto, né? E nós ajamos, então, nesta direção. Claro, dentro daquilo que é ou que está sendo estabelecido para o nosso viver hoje, né? Então, ele retoma essa discussão trazendo uma orientação. Olha, Aharon, existe um episódio que vai ocorrer, né, uma vez ao ano, não é todas as vezes que tu podes entrar dentro lá do Mishkan, do Kadosh HaKadoshim, ou seja, do lugar separado, dentro de um lugar separado, né? Tu só farás isso uma vez ao ano, tá certo? E aí ele designa que este dia, seria ao 10º dia, né, do 7º mês, se fará expiação, né? E aí, claro, a figura do sangue, né, como um processo expiatório singular nisso, né, e que vai, então, estabelecer uma relação, digamos assim, de conduta. Então, se vocês não sabem, esta situação de entrar depois do véu, né, ou adentrar naquele momento específico, só ocorria uma vez ao ano. Avner, você está me ouvindo? Estou ouvindo, meu querido. Antes de você continuar,
Uma coisa, só para enfatizar o que você está falando anteriormente sobre essa visão de mudança. Lembrando que no nosso Techuvá, na nossa linha de ministrações do curso de Techuvá, nós falamos nas primeiras lições acerca daqueles que tentaram colocar a ideia de um criador mau e que no Messias, esse Messias bom, iria, né, trazer um renovo para esse criador mau. E se fala é uma heresia, obviamente, tentando colocar, né, no criador facetas, né? Na verdade, o Eterno sempre foi amoroso, ele é amoroso, ele também é justiça e ele não muda. Então, essa ideia de que houve uma mudança através da vinda do Messias, ela realmente é equivocada. E você muito bem abordou acerca da mudança dos ciclos, dos períodos, da proposição para a humanidade, né, para o povo de Israel, o Primeiro Testamento, o Segundo Testamento, mas essa ênfase com relação a ele não mudar, ela é extremamente importante, porque desse entendimento depende o nosso culto, a nossa prestação de culto com relação à seriedade, e o nosso coração não deve ser diferente de um coração que coloca o máximo, adorá-lo de todo, absolutamente todo o coração para desenvolver as coisas, não fazer de qualquer maneira, como muitas pessoas querem, dizem, não, faz do teu jeito, não é do nosso jeito, é do jeito do Pai Eterno. Então, ele não muda, ele continua o mesmo, ele é amor, ele é compaixão, ele também é justiça, né? Então, só enfatizando essa sua fala, porque dela depende uma postura entre as pessoas. As pessoas precisam entender que essa dispensação da graça, ela sempre existiu, né? E em nossos dias ela continua, né? Na tônica do Mashiach, no ensino do Mashiach, na proximidade da Torá, não como ela era ensinada ou vivenciada por alguns torpes, mas ressignificada, ensinada e vivida da maneira correta como o Mashiach o fez. Amém, meu querido. Então, vamos retomar aqui a perspectiva do que a gente estava falando, né? Então, essa situação que foi estabelecida para o entendimento de Aharon, né, em relação à sua conduta, estabelecia, então, um regramento, né, na porção da Torá, dessa parte específica que trata sobre este contexto, do capítulo 16, que vai trazer exatamente essa significância, tá? E aí ele vai estabelecer que Aharon precisa, então, fazer um sacrifício por si, pelo seu pecado, e também deve receber do povo 2 bodes, né, para serem representativos deste pecado, né, e em sacrifício. Então, um pelo pecado e um em holocausto, né? Então, Aharon, pelo pecado, uma oferta pelo pecado, uma oferta por holocausto. E ao povo, uma oferta pelo pecado e uma oferta para o holocausto. Então, disso é estabelecido no capítulo 16, né, que modela, então, esta forma de ação pela qual o Eterno designa. Tá? Então, veja bem, se a gente parar para analisar, antes de avançar para o 17, para o aspecto 17 e 18, a gente vai ver que o Eterno, desde o início desse processo, né, que começa com o estabelecimento do Mishkan, ele está preocupado, evidentemente, com o modelamento de um comportamento, o modelamento de uma ação. Na hora em que ele retirou este povo para designá-lo como seu povo, né, que já tinha sido feito, claro, em promessa a Abraão, mas quando ele executa a salvação, retirando eles da escravidão, para agora colocar intento no seu caminhar, ele começa a estabelecer uma série de passos, né, que vão se designar para esse ato preparatório da terra de Canaã.
Então, o deserto serve como um alicerce para, digamos assim, o enxugamento, né? A limpeza que precisa ser resolvida na vida destes que estão ali. E o estabelecimento do modelo, né? De um modelo de relação. Tá? Um modelo agora orquestrado de um Elohim que chamou um povo, né? Que libertou por mão forte um povo e agora vai estar na direção específica desse povo, claro, executando tudo aquilo que são os preceitos dele para este povo e este povo em aliança, conduzindo a sua vida diante do único Elohim, do verdadeiro Elohim, tendo em vista de que a gente está falando de um mundo que estava repleto de outros Elohim, né? Repleto de outros deuses, repleto de outros princípios pelos quais não eram os princípios do Eterno. E agora o Eterno, então, está estabelecendo estes regramentos do jogo, ou as regras do jogo, para uma vivência. E aí que é o ponto focal das coisas. Percebam que esta situação é o início de tudo. Esta situação está nas bases dessa relação pela qual o Eterno estabelece para com seu povo. Este é apenas um exemplo. Existem muitos outros exemplos que vão ser designados ao longo do tempo, né? Nos vários detalhamentos sobre o comportamento do povo, a conduta do povo para com o Eterno e que receberá dele uma. Pois é, Amado, é muito interessante isso que você está falando e a gente vai compreender melhor essa dimensão, né, ao longo do estudo de toda a Paraxá. Né? Inclusive, nós estávamos antes conversando sobre inclusive, a questão do capítulo 17 e é bem interessante você poder continuar reposicionando sobre isso. Sim, sim. Houve um probleminha técnico aqui, né? Mas a gente já retomou aqui. Então, só para retomar, a gente estava iniciando a fala sobre o capítulo 17. Então, eu estava pegando o gancho do 16, né? Da explicação sobre a formatação de uma conduta que o Eterno começa a deliberar sobre o seu povo. Então, assim, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. E era necessário que o estabelecimento de uma formatação de conduta, uma formatação de vida, uma formatação de ação e de passos na direção do estabelecimento de uma terra pela qual ele estaria no topo dessa, digamos assim, futuramente, evidentemente, né, depois do tempo, né, estabelecido lá em Jerusalém, na formatação de todas as tribos e tal. Então, este é o início do processo, este é o início das coisas. Como o Eterno estabelece conectividades balizares para a nossa vida. E aí, adentrando o capítulo 17, a gente vai ver mais uma menção sobre algumas questões pelas quais estavam relacionadas com esse comportamento. Tá? Não só no 17, como no 18. E aí percebam a ligação com o 16, porque o que vem antes é uma criterização ligado a pecados, ligado a impurezas, ligados a um rebatimento de permissividade de relação e necessária a uma relação com o Eterno. Aí, volto a dizer, eles estavam saindo de uma escravidão e estavam dentro de um quadro pernicioso de vida. A semelhança do que acontece hoje conosco, né, quando nós estamos afastados do Eterno, nós estamos dentro desse processo. E na hora que nós nos voltamos ao Eterno, a gente precisa entender qual é a lógica que o Eterno designa para essas relações. Então agora a gente vai falar sobre dois grandes cenários, né, que está no 17 e no 18. O 17 vai traçar uma análise do Eterno sobre também uma conduta que eles estão fazendo. Que tipo de conduta é essa? À medida que foi estabelecido o Mishkan, também aflora um novo comportamento que deve ser adotado e pelo qual eles não estavam fazendo. E eles não estavam fazendo
Porque eles estavam tendo um tipo de ação que era errônea. E agora a gente vai falar sobre ela. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam fazendo ofertas de sacrifício e holocaustos, né, dentro do cenário do arraial, digamos assim, e também fora do arraial. Essas manifestações de oferta que eles estavam fazendo, de sacrifício que eles estavam fazendo direcionado a determinados ídolos. O Eterno chega a dizer, olha, a partir de agora, esses sacrifícios, holocaustos que vocês estão fazendo, tá? Vocês não farão mais aí. Tá? Não farão mais no arraial nem fora dele. Vocês os trarão à frente, bem à entrada da tenda, para serem oferecidas ao Eterno, a Yahweh. Né? Isso significa dizer que eles estavam fazendo numa conduta totalmente contrária. Né? Eles estavam executando aquilo fora do contexto para Yahweh. Então, Yahweh chega a mencionar que eles deixem de fazer o seu sacrifício aos demônios caprinos. Por quê? A gente vai ver nos textos que dão ênfase para essa perspectiva quando a gente analisa este texto, e você vai perceber que lá neste texto fica claro que o Eterno está designando uma forma que eles estão fazendo. E aí as menções são para exercícios. No livro de Deuteronômio 32 vai falar disso, no livro de Josué também vai falar disso. Né? E ele vai trazer até a lembrança desse comportamento. Esse comportamento era tido exatamente pelos antepassados. Tanto aqueles que estavam depois do Eufrates, como aqueles que estavam no Egito. Então, eles tinham esse comportamento de executar sacrifícios a demônios, a ídolos, né? Que o Eterno os designa dos quais vocês se prostituem, né? Demônios caprinos. Se a gente voltar só para um detalhe específico, no capítulo 16, que ele fala sobre Azazel, né, ele fala dos 2 bodes, e que um é designado junto com os pecados. A quem? A Azazel aonde? No deserto. Né? Designado a estes demônios, né, que estavam exatamente situados no deserto. Então aí a representatividade desta manifestação demoníaca de ídolos e perspectivas pecaminosas das quais o Eterno não concordava e não fazia parte, né, da vida para com o Eterno, não fazia parte, não poderia mais fazer parte. Esses desígnios eles estavam estabelecidos a outros deuses, a outros Elohim, pela qual o Eterno diz que eles estavam se prostituindo com estes ídolos. E que agora a coisa tinha que ser diferente. Já que agora a gente estava falando do Yahweh de Sebaot, o El Shaddai. Né? Então, para ele, já não era mais assim. Agora, ele requeria destes que foram salvos, foram libertos, um comportamento. Então, e aí ele soma-se a isso, a esse comportamento que eles adotavam em razão dos seus antepassados, as suas práticas no Egito, e dos seus antepassados depois do Eufrates, muito antes, já nas designações lá dos primórdios, né? Lá dos primórdios. Então, ou seja, lembrem bem daquilo que eu estou falando. O Eterno começa a dar um direcionamento para que a vida e o comportamento deles não sejam mais como dos seus antepassados que foram errôneos, que foram errados. E aí ele exacerba essa conduta, dizendo que também é uma outra manifestação de um comportamento que eles tinham, dizendo, olha, não comam sangue. Provavelmente isto era um evento que ocorria com frequência. Também há uma designação sobre os animais que poderiam ser mortos, né, para alimentação e tal, e estes também tinham que ser vertido o seu sangue no solo. Né? Por quê? Aí o Eterno explica isso, porque o sangue é dado em reparação, o sangue é vida, e por ele,
né, por ele, por intermédio dele, nas representações do Mexicano, eram feitos expiações. Ele não só demonstrava isso, como demonstrava a representatividade da sua significância. Animais eram mortos e o seu sangue aspergido, né, no santuário Santíssimo do Santíssimo, sobre o propiciatório, sobre a arca, né, sobre o Mexicano e sobre o altar. Este sangue reparador, expiatório. Tá? Então, a importância disso, a importância da significância do sangue para com a terra. Então, ele designa que também este comportamento de comer sangue, né, era uma prática equivocada e errada, e que jamais poderia ser continuada, porque nele havia a vida, né, e dele, ou por ele era feita a reparação. Tá? Então, este é o que está pontuado no capítulo 17. E no capítulo 18, é mais uma manifestação destes tipos de comportamento. Tá? Não só os avisando destes padrões de comportamento, como dizendo, olha, nestes lugares para onde vocês vão, essas nações têm este tipo de prática. E aí vamos falar sobre estas. Capítulo 18. Então o Eterno diz, olha, não se comportem como o povo da terra do Egito e nem o da terra de Canaã. Então veja bem, o Eterno já está dizendo claramente que tinha um padrão de comportamento em relação aos conceitos sexuais, aos conceitos de vivência sexual. Então, ou seja, das relações sexuais pelas quais eram praticadas no Egito e praticada pelas nações. E aí a gente vai ver que isso para o Eterno é gravíssimo. Né? E o Eterno, de novo, com mais um elemento de intento para o ajustamento das suas condutas mentais e de procedimento, de ações, precisavam ser corrigidos. Basicamente, o Eterno ele faz menção no capítulo 18, dizendo o seguinte, estes são decretos deles. Então, não sigam os decretos deles. Sigam, portanto, os meus mandamentos, e vivam por eles. Isso é o que é destacado dentro desse contexto do capítulo 18, porque o Eterno diz claramente, quem fizer isso, viverá por meio deles. Ou seja, quem os guardar os seus decretos, quem escolher guardar os seus decretos, escolher guardar os seus preceitos, viverá por meio deles. Então isso é, de certa maneira, um ponto alto da nossa percepção, porque mostra claramente que não se serve ao Eterno de qualquer jeito. E que muitas dessas práticas sexuais até hoje vigoram. Até hoje estão presentes na vida do mundo. Né? Estão bem próximos de nós, bem próximos das nossas vivências. Não só estas, como muitas outras, né, difamadoras, de um comportamento pelo qual o Eterno não permite. O comportamento do Eterno não aceita. E aí eu vou dizer a você, quer queira você acredite nisso ou não, isso não fará diferença. Né? Porque estes são desígnios do Eterno, do Criador. Você pode não concordar, você tem o direito de fazer isso. E também, mas não tem o direito de imaginar que o Eterno possa aceitar determinadas variações baseado no entendimento daquilo que é a própria manifestação da sua fala em relação a este comportamento, dizendo que isto são decretos, e aí se a gente tomar como, digamos assim, um ambiente de vivência, o mundo daquele tempo, a gente transportaria isso para dizer a hoje, a mesma coisa, o mundo deste tempo, de hoje. Estes comportamentos ligados a estes padrões sexuais, por exemplo. E que isso afetava e que tornava estes elementos impróprios, ou estes indivíduos impróprios a essa relação. Não se pode ter uma relação com o Eterno vivendo na impureza, aí especificamente na impureza sexual, né? E querer ter uma relação com ele como se isso não afetasse essa relação, porque é tipo assim, óleo e água, não se misturam. Não se mistura o kadosh com o profano. Não se mistura aquilo que é separado com aquilo que é profanado, ou aquilo que é profano.
Não há possibilidade dessa junção. Bote isso na sua cabeça, bote isso na sua mente. O mundo hoje tem uma oferta de muitas coisas, mas avalie se essas coisas elas têm a ver com os preceitos do Eterno. Se não tiverem, ou você será água e o Eterno óleo, ou o Eterno água e você óleo, né? Bom, então ele destaca, tá? Ele faz então um destacamento de quais são, ponto a ponto, a princípio, ponto a ponto, quais são destas relações que ele considera ilícitas. Eu vou relacionar aqui, né? Depois você pode ler com mais calma. Você não podia ter relação com seu pai e com sua mãe. E eu, lembrando, só para a gente recapitular, todas estas menções, o Eterno disse claramente, são essas menções que eu estou fazendo, são práticas que ocorriam no Egito e ocorriam nas nações para as quais vocês vão agora estar. Tá? Então, relações sexuais com pai e com mãe, com a esposa do pai, com a irmã, com a sua irmã, quer seja, talvez, se ela não for uma irmã sua de sangue, mas uma filha do seu pai, ela é uma irmã sua, por parte de pai ou por parte de mãe. Um filho ou filha do teu filho. A filha da esposa do teu pai. A irmã do teu pai. A irmã da tua mãe. Relações com a esposa do teu tio. Relações com a tua nora. Relações com a esposa do teu irmão. Relações com uma mulher e com a filha dela. E nem com a filha ou filho deles. Desta mulher. Com a irmã da tua esposa. Enquanto ela estiver viva. Tá? Porque isso será uma desonra. Né? E aí, se a gente fizer uma predisposição de pensamento, né, de permissividade, né, para que as pessoas entendam sobre essas questões, e isso é muito relevante. Né? Com a irmã da tua esposa, enquanto ela estiver viva. Tá? Durante o período menstrual, olha, isso é muito grave. Ele acende dentro de um contexto que parece ser uma coisa do nosso cotidiano, né? Isso precisa ser visto de uma maneira muito, muito, muito singular. A mulher, quando ela está nesse período de menstruação, a Escritura, existe uma prescrição para que ela esteja separada, né? Para que ela esteja, digamos assim, ela está num período de impureza, né? Que vai durante 7 dias deste período de impureza. Então, somente depois desse período, ela oferta algo para este período, né? E aí toma um banho, né? E se considera lá, então, digamos assim, purificada por este período que ela passou, que é um período do ciclo menstrual da mulher. Então, diz o texto que o homem não deveria procurar se achegar a esta mulher quando ela estivesse nessa prática, durante esse período, melhor dizendo. Porque no texto, quando fala sobre este período, ele diz que se um homem assim o fizer, estará impuro juntamente com ela. Né? Então, explica. Mas se a gente pegar num contexto, que é este contexto que o Eterno está dizendo, que isso era uma prática contínua, e que desagradava o Eterno. Apesar dele considerar que você estaria supostamente num período de impureza, isso também externaliza de que era uma prática que era conduzida e que isso o Eterno não se agradava. Tá? Então, com a esposa do teu próximo, quem é o teu próximo? Teu irmão. Né? O teu irmão de consciência, o teu irmão de vida, né? De relação, de vivência para com o Eterno. Né? Então, o teu próximo, aquele que está próximo de você, que no exercício das funções da vida separada, é o teu próximo também. Né? Então, não se deite com a esposa do teu próximo. Não entregue os teus filhos, como era uma prática, não entregue os teus filhos a Moloque, que era um deus, né, que consumia os filhos. Eles entregavam os filhos no fogo, tá? Eles sacrificavam os filhos a este
Deus, a este Elohim. Tá? Então, se a gente fizer uma relação clarificada sobre esse aspecto, também nos arremete a um pensamento. Né? Talvez isso não seja uma prática comum, né? Pelo menos no nosso ambiente, na nossa vida, né? Dentro da nossa nação. Pelo menos eu estou falando isso de uma maneira, digamos assim, normal. Pode ser que aconteça. Casos que a gente não sabe, ou que não seja ainda chegado ao conhecimento público, né, sobre essas práticas. Mas, de maneira geral, isso não é uma prática usual da nação, né, em que outras nações e outros povos fazem, ou faziam, ou se fazem hoje, nós não sabemos. Né. Mas o bem da verdade é que, se a gente fizer um paralelo dessas questões, a gente vai analisar também que nós devemos ter um compromisso com nossos filhos em relação a esta permissividade ou a este oferecimento. Né. E ontem nós estávamos conversando sobre essa perspectiva de condução dos nossos filhos. Está nas nossas mãos a tutela desta condução, a responsabilidade dessa condução e um mandamento, uma orientação para isso. Né? Então, ao invés de nós permitirmos que eles sigam, né, deliberadamente, porque hoje o pensamento, porque o teu pai é arcaico, porque esses princípios aí estão furados, hoje o mundo é moderno, não, né? Não permita, né? Não permita isso. Não. Quando eu estou falando isso, evidentemente que vai depender do grau de que filho ou idade que ele está. Mas o que eu quero dizer é que não seja você aquele que conduz para isso. Não, tudo bem, vai lá, é uma cabeça de hoje, é diferente da gente mesmo. Então, não ofereça os teus filhos a este procedimento. Né? Pelo contrário, os instrua ao que é errado. Que aí você estará sendo contrário a esta posição, né? Estará, talvez você não possa proibi-lo de fazer. Né? Tudo bem. Mas o que importa é você, neste caso específico aqui dessa minha alusão a este aspecto. Né? É você que não está fazendo isso, você não está coadunando com isso, permitindo, sendo não, tudo bem, não, é porque esse meu jovem de hoje, né, tudo bem, vai lá e tal. Não faça isso, não faça isso. Pelo contrário, seja aquele esteio, seja aquele farol para o seu filho, seja aquele que o orienta para o bem, para os preceitos do Eterno. Porque diz as Escrituras que você não se envergonhará disso. Bendito seja Ele por isso, que nos concede essa possibilidade. Bom, e aí vem coisas mais graves, finais, inclusive. Não se deite com homem com homem, e nem mulher com mulher, e nem tampouco homem ou mulher se relacione com um animal, e vice-versa, né? Ou sendo o ator, digamos assim, o ativo ou o passivo dessa relação. Né? Então, só recapitulando, não faça homem com homem, nem mulher com mulher, e nem homem e mulher com animal. Porque diz o texto que isto vai contra a natureza e é uma abominação ao Eterno. É uma abominação e você tem que entender por que isso é uma abominação. Se você crê, evidentemente, se você crê que Ele é o Criador de todas as coisas, de que Ele é soberano, você não crê. Tudo bem. Você já está dentro de um padrão de crença. Tudo bem. Mas se você crê que Ele realmente é este Criador, Ele criou o mundo da melhor forma possível. Ele criou o mundo com as melhores das intenções e da forma mais adequada e perfeita que você pode imaginar. Hoje o mundo está num contexto de caído. O próprio homem está num processo de caído. E o Eterno esteve caminhando e caminha até hoje e nos deu o seu Mashiach, luz para as nações, para o resgate deste homem aos primórdios. Então, veja bem, é uma abominação. Por quê? É uma afronta ao Criador, quando essas práticas estão estabelecidas na vida de um homem e de uma mulher. Porque é como se você estivesse rechaçando o Eterno, zombando do Criador que fez
homem e mulher. Fez homem e mulher para estarem juntos. Não homem com homem e nem mulher com mulher. Né? Então assim ele criou a natureza e criou o homem e a mulher, o macho e fêmea dos animais. E os designou sobre a face da terra. Então, estas práticas pelas quais eu relacionei, que estão no capítulo 18, foram ditas pelo Eterno, que eram práticas realizadas pelos antepassados deles lá no Egito, 400 anos. Eram práticas do Egito, pelas quais eles absorveram também. E eram práticas também daqueles antepassados que estavam antes do ou depois do Eufrates, né? Na relação geográfica, depois do Eufrates. Ou seja, que estavam lá naquela região em que Abraham foi chamado. Né? Tá certo? Então, o Eterno diz, olha, é por causa destas práticas, deste tipo de prática, que a terra pela qual eu estou dando a vocês, eu estou tirando os povos de lá, porque eles tornaram aquela terra impura. Por causa destas práticas. Portanto, meus amados, dizendo o Eterno, não sejais que nem eles. Não estejam diante destes decretos deles, mas e sim dos meus decretos, que estão claros, e aqueles que os fizer, diz o texto, assim viverá por meio deles. Que coisa maravilhosa. Viver pelos preceitos do Eterno, coadunado, alinhado com a sua vontade, o seu desejo, aquilo que ele estabeleceu para nós, para o ser humano, nessa relação que ele deseja que nós tenhamos com ele. Então, esta vivência precisa ser pensada. Aqui são aspectos ligados a relações sexuais, mas nós já vimos em capítulos anteriores ligados ao alimento. As formas de alimento pelo qual o Eterno designou, ou seja, olha, isto é alimento para ti. Isto aqui não é alimento para ti. É um animal, ele está aí, né? Ele tem a sua função, mas ele não serve para tu te alimentares. Aquele que estará diante de mim, seguindo os meus passos e a minha orientação, deverá prescrever esses entendimentos. Como eu posso agora, eu não vou tocar nesse assunto específico, né? Porque a gente vê hoje entendimentos equivocados em relação a isso, dentro de um contexto interpretativo errôneo, de que agora não, tranquilo, olha só, olha, o Mashiach veio, ele resolveu tudo isso, não precisa mais. Amado, vai aqui um alerta para você. Procure realmente saber se isso é verdade. Não siga naquilo que as pessoas falam, siga naquilo que está escrito. Ah, mas está escrito lá. Perceba que essas escrituras e alguns textos foram colocados para que você entendesse de uma maneira errada ou foram interpretados de uma maneira equivocada, porque o cenário pelo qual Paulo estava vivenciando era um cenário que estava diante de muitas coisas. Você precisa fazer uma leitura, uma radiografia, você precisa passar por um scanner com muitas bandas, né, com muito refinamento, para você entender a dimensão dessas discussões de Paulo, e não simplesmente ir como que as pessoas agem, né? Olha, falar, agora a gente não pode. Usam muitos textos, como o texto de Pedro. Presta atenção, o texto de Pedro não está falando... O texto de Pedro, do lençol de Pedro, que é o que mais as pessoas usam, é um dos mais usados. É um texto que está falando... Ratifica a posição de Pedro. Ratifica a posição de Pedro e dizer, eu nunca comi isto em toda a minha vida. Como o Eterno está me dizendo para eu comer isso? Olha a posição de Pedro. Preste atenção na posição de Pedro. Segundo, aquilo não está falando de alimento para ser comido, mas está falando sobre uma integração daquilo que o Eterno purifica, ou seja, daquilo que o Eterno chama para fazer parte do seu povo. E que Pedro, numa conduta, digamos assim, forte em relação aos de fora, estava dizendo, não, os de fora não têm acesso, não podem ter acesso, esses de fora não podem ter acesso. Aí o Eterno vai lá e apresenta a ele um romano pelo qual ele conduziu o coração de um romano a estar numa postura pela qual ele deseja que os homens estejam.
Então tem a ver com isto, não tem a ver com alimento de comer. Tá? Então, o Shaul acho que quer fazer um comentáriozinho, né? E depois eu retomo para a gente fazer o desfecho final desse pensamento pelo qual o Eterno nos designou nesta manhã para falar sobre este contexto específico dentro da Paraxá desta semana. É muito interessante tudo isso que você está falando, Avner. E o texto é muito claro, se não me engano, lá no verso 26, quando fala que isso serviria para o povo de Israel, para o estrangeiro, para aqueles que estavam habitando com Israel. Então, em primeiro momento, nós entendemos o seguinte: o Eterno busca a purificação desse ambiente para o convívio. Mas existe uma coisa implícita, Abner, também nessas questões, que é o humanismo, né? O espírito humanista, onde o ser humano é o centro, desconsidera que o Eterno criou todo um ambiente. Da mesma forma, quando você usa uma roupa, uma coxa de cama, e ela suja, e você tem que tirar e fazer a limpeza, você não sabe como é que é essa coxa do Eterno. Ou seja, a partir do momento em que o homem ele suja a terra, ele prejudica, e isso me parece que não está somente ligado nas questões físicas, porque se o homem cometeu injustiça, e esse sangue literal que desceu sobre a terra mancha essa terra, a chuva vai limpar. É uma questão física, tranquila. Mas não é essa a questão. A questão é que isso tem um reflexo espiritual e as pessoas querem tapar os seus olhos ou achar que isso não é importante. O ambiente criado junto com a humanidade tem a importância que para o Eterno é muito bem descrita na sua palavra, em Bereshit, em Gênesis. Então, nós precisamos entender que nós fazemos parte de um contexto e nós não somos o centro do universo. Isso é uma discussão filosófica, inclusive, né? Tem gente que se acha, né? Não, eu sou o cara. Não é nada, a gente é um pontinho no universo e o Eterno tem, obviamente, ao mesmo tempo que eu me sinto completamente insignificante do ponto de vista de que nós somos uma poeirinha no universo, mas nós somos uma manifestação criacionista absurdamente incrível. Nenhum computador poderá simular um ser humano na sua plenitude. Nós somos o maior computador do universo, pelo menos é o que nós temos percepção. Então, essas questões de justiça do Eterno, nós precisamos ter muito cuidado, porque ele considera todas essas coisas, e essas coisas não são coisas antigas ou coisas passadas. Essas coisas, elas são vigentes, sim. E nós precisamos entender que nós servimos a um Elohim de justiça, de reparação, principalmente as questões de reparação, Avner. As coisas que acontecem, as coisas que são feitas de forma indevida na natureza, contra o próprio semelhante, na própria pessoa. Sim, isso precisa ser entendido como reparação. E você e eu, quando não atentamos para isso, nós estamos num ambiente espiritual desfavorável em relação à nossa comunhão com o Eterno. Por quê? Porque nós não somos somente agentes que trabalham em prol do seu benefício, o benefício do próximo, mas também do planeta, da criação do Eterno. Então, isso é essa cosmovisão, ela é considerada, só que nós muitas vezes não percebemos por causa desse humanismo, por achar que nós somos o centro. Nós não somos o centro. Ele é o centro de todas as coisas. Verdade, Shaul. É muito interessante aí essa percepção e que precisa ser analisada com calma. Eu vou usar um exemplo para puxar o gancho final da minha fala, que foi que Paulo faz uma recomendação. Nós vivenciamos isso na texta, né? Quando Paulo faz uma referência à lembrança lá em Coríntios sobre um procedimento
né, de ação na refeição do Adão. Aquela refeição que foi feita na peça pelo Mashiach e os seus discípulos, em que ele ressignifica aquele pão e aquele vinho na sua personificação, né? E aí ele faz uma orientação: olha, não comam do pão e não bebam do vinho sem antes fazer uma análise de si. Você vê? Porque as pessoas acham que isso ficou lá atrás. Não faz, isso está dentro do contexto. Você vê que permanece ainda a análise de que é necessário a consciência, a percepção dos teus atos. E ele diz: não coma o pão assim indevidamente, não, porque aquele que come o pão e bebe o vinho indevidamente, o que está fazendo? Né? Está gerando, está matando, está comendo o pão indevidamente. Pois esse pão e esse vinho, nada mais, nada menos do que representa o corpo e o sangue que fez a reparação, no nível espiritual tremendo. E aí ele diz, o que eu ia chamar a atenção, eu estou fazendo esse livro para chamar a atenção exatamente no ponto. Ele diz lá, passando desses textos, ele diz assim: não é à toa que no meio de vocês há muitos doentes. Ou seja, pessoas que estão debilitadas, doentes, e nem tão poucos estão mortos. Mortos em que sentido? Espiritualmente falando. As pessoas estão continuadamente num padrão de vida. Você vê que não há uma proibição. Interessante isso. Paulo não diz assim: olha, aqueles que estão agora, olha, tu estás proibido, fulano, tu está proibido de comer, tu não come, tu não. Não, ele não faz isso. Nós não devemos fazer isso. Só que ele está alertando: meu amigo, presta bem atenção no seu comportamento, porque a tua conduta é que precisa estar alinhada perante o Eterno. Se ela não estiver alinhada, é melhor que tu não faças. Então, mas aí o cara vai lá, não faz essa análise e continua fazendo. Sabe o que acontece? Está comendo do pão, tomando vinho, está trazendo julgamento para si. Está trazendo julgamento para si. É por isso que é importante nós estarmos continuamente perante o Eterno, fazendo uma revisão dos nossos atos, pedindo perdão. Claro que isso não significa dizer que eu estou vivendo em pecado. Veja bem, existe uma diferença muito grande nisso. Você está vivendo deliberadamente em pecado, conscientemente em pecado, e outra coisa é você estar buscando a face do Eterno em agradá-lo, tornando a tua vida diferente, tornando a tua vida alinhada com os seus preceitos, e você eventualmente falhar, porque ainda existem mazelas no teu caráter, na tua vida espiritual, que precisam ser tratadas. Porque o teu princípio, o teu caminhar é na direção do Eterno. E lá, pertinho dele, não deve haver essas coisas. Essas coisas não podem estar presentes nesse ambiente de vivência. Mas, Avner, o que isso gerará? Bênção, meu irmão. Muita bênção para a sua vida. Mas é bênção material? Não necessariamente, meu amado. Essa também é um conceito que está muito bombardeado nas últimas décadas, né? Nos últimos anos, digamos assim, nas últimas décadas, né? Ou no último século, né? Para a humanidade, né? Essa relação com o Eterno só ligada à prosperidade financeira. Que é isso? Para com isso. Para com isso. Né? Entenda que antes disso, meu irmão, você precisa estar alinhado com o Eterno na vontade de servi-lo, de agradá-lo. Não é possível que alguém se achegue debaixo de uma árvore que não colha da sua sombra. Pense sobre isso. Né? Principalmente nos dias de sol, de muito sol. Né? Ou de chuva. Mas eu não vou encerrar minha palavra aqui. Essa palavra ela entrou só para a gente fazer uma relação com esse aspecto que as pessoas não se apercebem disso. E aí eu quero fazer uma menção agora final sobre uma relação deste que se estabelece como sumo sacerdote, através do seu sacrifício como um cordeiro pelo pecado, que derramou o seu sangue em reparação, em expiação. Né? E que diz o texto lá, Tabrit, que conecta com essa paraxá, quando Simeão, aquele homem justo, que estava
ligado ao Eterno, procedendo, vivendo com uma vida de um homem piedoso, justo, vivendo, que vivia os preceitos do Eterno, recebeu do Eterno uma orientação, dizendo o seguinte: olha, através do Urua, tu, antes de morrer, tu verás a minha salvação. Né? Então, tu conhecerás aquele que será o intento do Eterno para a salvação. E aí ele, quando ele é levado pelo Espírito lá no templo, onde Miriam e Yosef estão levando Yahushua para ser apresentado, como de costume, naquele rito para apresentar o primogênito diante do Eterno, como era de costume para todo Israel, como é de costume para todos nós, que seguimos os preceitos do Eterno. E lá o Eterno revelou, então ele toma pelos braços aquele menino, né, e faz uma menção muito grandiosa sobre ele, né, sobre aquela posição dele. Agora, soberano Adon, estás deixando o teu escravo ir em paz, segundo a tua declaração, porque os meus olhos viram o teu meio de salvação, que preparastes à vista de todos os povos uma luz para remover o véu das nações e uma cávode, um esplendor para o teu povo Israel. Diz, e o pai e a mãe do menino se admiraram das coisas que ele falavam dele. Também ele disse, Simeão, e abençoou a Miriam. A mãe do menino disse, escute, este menino será motivo para queda e para levantamento em muitos em Israel, e será um sinal contra o qual falar, e que você, uma longa espada, a atravessará. Mas aí ele pula, né? O qual falar, a fim de que os raciocínios de muitos corações sejam revelados. Amados, esse texto ele é importante para a gente caracterizar aquilo que era o aspecto do Mashiach, para o Israel e para as nações. Tá? Antes de especificar esse assunto, eu quero deixar claro que o texto profético fala sobre a postura e a condução de Israel. Israel esteve em todo momento. Nós falamos, agora voltando para Paraxá, o Eterno designou preceitos, condutas. Sabe o que Israel fez? Esteve alinhado com todas essas em momentos. Claro, não foi todos os tempos, todo momento, mas em determinados momentos, em vários momentos, principalmente o texto profético fala muito com Israel, né? A tribo do norte, principalmente, que esteve com todas essas mazelas, vivenciando essas mazelas, praticando essas mazelas. Aí o Eterno vai lá e diz, eu vou vos vomitar desta terra a semelhança do que ele fez com aquelas nações que tinham estas práticas. E sacudiu, então, Israel sobre toda a humanidade, sobre todas as nações. Né? E ele diz muito claramente, a coisa é tanto o texto de Amós, né, que fala isso, como o texto de Ezequiel, que vai falar sobre isso, que ele vai dizer do comportamento, que ele diz, olha, ainda que tu caves uma sepultura para te esconder, eu vou te buscar de lá, porque tu não vai sair da minha penalidade. Tu não vai sair da minha pena. Isso parece ser, né, maldoso. Então, será que é maldoso, amado? Será que é maldoso? Ou será que o Eterno está preservando a sua imagem? Está preservando a aliança? Está cumprindo a sua aliança? Está cumprindo o seu pacto? E o homem não cumpre o seu? O Eterno que é o culpado disso? O Eterno que é o culpado disso? Jamais. Jamais. O culpado disso são os homens que não ouvem o Eterno. Não ouve, ó Israel, Shema Israel, para que tu vá, como diz o texto, volta a dizer, fechando com o texto, quem fizer isso, ou seja, quem viver pelos meus decretos, pelos meus mitzvot, pelos meus mandamentos, pelas minhas instruções, pela minha instrução, viverá por meio deste. Isso é o que nós devemos guardar de todos essas nossas. E o Mashiach, então, se apresenta como uma possibilidade. Os textos que são alinhados, muito clarificados nos textos de Isaías. Eu vou ler um deles. Diz assim, Isaías 11:10, diz, naquele dia, a raiz de Jessé se levantará como um sinal para os povos.
as nações recorrerão a ele em busca de orientação. E a morada dele se tornará esplendorosa, grandiosa. Existe, sim, né, uma relação entre o povo de Israel e a possibilidade das nações. Isso está explicitado de maneira muito clara, né, na figuração profética do Mashiach. Por vontade do Eterno. Isso está lá no capítulo 32 de Deuteronômio, que é a canção de Moshe, que fala do porquê que isto aconteceu. Tá? Se você tiver oportunidade, depois você vai ler lá. E ele deixa claro de que esta luz para as nações é porque as nações correrão na direção dele para a orientação. Agora é aí que vem um detalhe. Eu vou ainda ler o 42:6, que diz assim de Isaías: eu, Yahvé, chamei você em justiça, o Mashiach, e eu o peguei pela mão, e eu o protegerei, e o darei como pacto para o povo de Israel, e como luz para as nações. Por isso que Simeão está dizendo aqui para Maria, dizendo claramente que ele será motivo de queda e de levantamento a muitos de Israel. Foram todos que creram nele? Não. São todos que creem hoje? Também não. Mas ele é luz também para as nações. Ele é luz para as nações. O texto de 49 diz assim: você não é apenas o meu servo, para reerguer as tribos de Jacó e trazer de volta os sobreviventes de Israel. Eu também dei como luz para as nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. E no texto de Atos, né, de 13:47, diz: pois Yahvé nos deu esta ordem: eu designei você como luz para as nações, para que leve salvação até os confins da terra. Né? Então, ainda existem mais textos. No Isaías 8 diz: ele se tornará como um santuário, mas também como uma rocha contra a qual se esbarra, e como uma pedra em que se tropeça, para ambas as casas de Israel. Ambas as casas de Israel. Como armadilha, como laço para os habitantes de Jerusalém. E ainda mais. No texto 52 de Isaías diz: Yahvé desnudou o seu santo braço diante dos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão os atos de salvação da parte do nosso Elohim. Então, como diz o livro de Lucas, diz assim, conforme está escrito no próprio livro, né, de Isaías, do profeta Isaías, a voz de alguém está clamando no deserto: preparem um caminho para o Eterno, para Yahvé, endireite as suas estradas. E capítulo 3:6 diz assim: e todos verão a salvação pelo Eterno. Né? No Atos 4, para finalizar, além disso, não há salvação em mais ninguém, pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, o mecanismo salvítico estabelecido pelo Eterno está pautado como glória, como esplendor para o povo de Israel, como um novo pacto para o soerguer de muitos e o derrubar de muitos de Israel, e luz. O que a luz faz, meu amado, com a escuridão? Ela ilumina o caminho. Agora, a pergunta que eu vou deixar finalizada é o seguinte: esta luz do caminho orienta a que caminho? A que caminho? A qualquer caminho? Ao caminho do seu jeito? Ao caminho do que você acha? Ou ao caminho de retorno às práticas pelas quais o Eterno designou para o seu povo e todos aqueles pelos quais ele chama a fazer parte deste caminho, deste povo. Portanto, os seus preceitos, os seus decretos estão vigorando até os dias de hoje. E bendito seja ele que nos faz perceber isso, para se chegar de uma maneira adequada para com a sua relação. Bendito seja ele, que ele guie vocês a este entendimento e os abençoe neste dia de Shabbat. Amém. Shalom a todos. Amém. Nada a acrescentar e só agradecer ao Pai Eterno nesse momento. Pai amado, nós te agradecemos pela compaixão, pelo teu amor, pela delícia
do conhecimento e que ele seja transformado dentro de nós, ele seja transformador, nos faça entender que tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que tu só tens interesse em nos trazer para ti, através da nossa obediência à tua palavra. Abençoa meu irmão, a minha irmã, que chegou até este momento. Eu oro para que tu ilumines essa pessoa que está buscando a tua Torá, que está buscando te conhecer ainda mais. Não nas conjecturas humanas, não nos distanciamentos, nas análises que chegam a níveis heréticos, mas na essência e na pureza da tua palavra, sendo descrita através da iluminação do teu Espírito na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Então, muito obrigado, Pai amado, Todarabá, fica conosco, nos dando a plenitude nesse dia maravilhoso. No nome poderoso que foi dado ao homem para a salvação de tudo aquilo que criou hoje, para tudo sempre. Amém, amém e amém. Amém. Avner, mais uma paraxá neste ciclo. Só lembrando que tem uma coisa que eu nunca falo aqui, mas eu vou falar. Você que chegou até esse momento, deixe o seu comentário, a sua dúvida, aqui na parte de baixo do chat. O estudo ele está referendado também nos comentários, todos os links. Você pode conhecer também e pode acessar o nosso site, né? israelitadocaminho.org, que também é uma ferramenta que vai te abençoar. E próximo Shabat estaremos ministrando também mais uma porção abençoada do Pai Eterno. Ao meu grande amigo e irmão, Avner, que o Pai Eterno continue te abençoando, e não podemos dizer outra coisa senão Shabbat Shalom e até a próxima. Tudo de bom. Shalom, shalom. Tchau. Tchau.